tarde a todos. Bom, a gente estou aguardando só o ajuste da apresentação para poder passar. E gostaria de aproveitar para cumprimentar a cada um de vocês. Primeiramente, professor Ricardo, pelo convite. É uma honra realmente realizar a palestra de encerramento do evento. Agradecer a todos pela presença. Acredito que nós tivemos aí muitos dias de uma discussão em nível altíssimo. Mais cedo tive a oportunidade de participar do Café com Ideias e deu gostinho de quero mais. Então, é um prazer realmente estar aqui com vocês mais uma vez nesse dia. Bom, quando eu recebi o convite para essa palestra de saúde digital e a economia da saúde, tendo em vista uma análise de onde estamos e as perspectivas para o futuro, isso aí dá doce para criança, né? Fiquei muito instigado a trazer para vocês um olhar macro. O que seria mais instigador para vender o tema economia da saúde? Estou aqui vendendo um peixe, né? Que é a economia da saúde. Como eu posso instigar mais aquele público? Será que é falando mais do ponto de vista mais macroeconômico? Qual que é o impacto da saúde na nossa economia e assim por diante? Ou aquilo que mais toca o dia a dia de cada um, né? Então, o aspecto mais micro que a gente conhece, que é mais correlacionável com o que a gente tem a vivência. Bom, e aí eu decidi fazer um pouco dos dois, né? A gente vai começar aqui falando sobre o que como essa área da saúde ela pode contribuir para a gente gerar tudo aquilo que nós temos de expectativa para o nosso sistema de saúde. Depois a gente vai afunilando um pouco mais para chegar naquilo que mais nos toca no dia a dia e que pode corresponder mais à realidade de cada um de vocês. Bom, falar de economia da saúde é falar de sustentabilidade do sistema de saúde. Então, a gente pode traduzir isso de diversas formas. Necessidade de financiamento, eficiência, de diversas formas. E aí, quando a gente coloca a sustentabilidade como um aspecto central, ela vem permeada de diversas ramificações. Esses seriam desafios que a gente pode observar aqui, que eles permeiam a questão de sustentabilidade. Numa vertente aqui, a gente traz aspectos que são mais, digamos, econômicos, não só, não digo financeiros, mas econômicos até do ponto de vista de economia social, né? Então, quando a gente fala de equidade, fala de, enfim, de uma série de aspectos que também são econômicos, a gente pode correlacionar com necessidade de desenvolvimento sustentável, necessidade de investimento, e aqui algo que nós trazemos bem diretamente para o nosso SUS, que é uma missão de proteção social e financiamento público. Bem, esses aspectos eles precisam conversar com uma questão de demanda, né? Então a gente tem uma ramificação de demanda aqui, em que nós temos um envelhecimento populacional no Brasil, temos uma questão de transição do padrão demográfico, né? Então nós estamos no momento de migrar tanto para uma maior longevidade, quanto para uma transição demográfica voltada para uma carga de doença mais caracterizada pelas doenças crônicas. Temos aqui dois aspectos que entram cada vez mais em destaque quando a gente correlaciona a economia da saúde, sustentabilidade e a transformação digital, que são a medicina de precisão e a inteligência artificial. Então, o que nós vimos ao longo desses dias, naturalmente se correlaciona muito com esses dois pontos. Então, hoje em dia, nós queremos saber questão de predição de risco, nós queremos ter algoritmos de gestão da oferta de serviços, então eu quero aplicar transformação digital para
conduzir respostas a perguntas voltadas para a minha demanda. Quando eu olho para o indivíduo, olho para a população, olho para a minha demanda e me pergunto como a transformação digital pode me trazer respostas para a característica da minha demanda. E também para a oferta, como organizar o sistema de saúde, como gerar algoritmos ou bancos de dados, ou N outros tipos de informação que nos tragam uma facilidade ou um subsídio digital para responder mais facilmente as perguntas que a gente tanto vem fazendo nos últimos 30 anos. Aqui embaixo, a gente tem dois conceitos, um de governança e responsividade. Então, se vocês olharem para esses três domínios aqui, nós estamos falando de módulos, vamos dizer assim, que eles se conversam e são fluidos entre si. Então, eu preciso utilizar saúde digital para ter uma boa governança, quando eu aplico isso para regulação, como a gente conversou mais cedo. Aplicar uma transformação digital para melhorar a minha capacidade de gestão do sistema de saúde, ela acaba gerando essa conexão entre esses termos. E responsividade, que vocês vão ver mais para frente, é um termo que a gente fala pouco, mas que ele está intimamente ligado a metas finais do nosso sistema de saúde, que é de cobertura universal. Bom, antes de falar um pouco da economia da saúde, você pode clicar para mim, por favor, no link da pergunta? Quem está no controle aí? Vou pedir para vocês responderem rapidamente enquanto eu vou falando um pouco sobre isso. Será que Enquanto o pessoal clica no link aí, o que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês que cada um de nós entende sobre a economia da saúde de uma forma muito empírica. A gente entende o que isso quer dizer no nosso cotidiano. Mesmo sem eu falar para vocês nada ainda do que ainda vai ser colocado, vocês vão observar que os conceitos eles vão aparecer de uma forma muito natural. O que eu vou ajudar vocês a fazer é organizar isso de uma forma sistemática, falar, agora eu consigo enxergar a economia da saúde no sistema como um todo. E aí eu sei que esses conceitos se aplicam de tais formas. Vou fazer esse exercício visualmente com vocês aqui, para a gente não perder a dinâmica, tá bom? Antes da gente passar para essa etapa. Eu sempre faço esse exercício para as pessoas entenderem de que a economia da saúde ela é bem mais fácil de você, e ela está muito mais no seu dia a dia como gestor de saúde, como profissional, do que você imagina. Todo mundo aqui precisa fazer tomar uma decisão simples, que é aderir ou não a um plano de saúde. Certo? Qual que é a minha decisão? Eu queria pedir para quem prefere não aderir a um plano de saúde e pagar a despesa do próprio bolso, seja consulta, sejam exames. Quem aqui prefere fazer uma escolha direta eu vou fazer o pagamento direto, mas eu não vou escolher um seguro-saúde, um plano de saúde? Pode levantar a mão, por favor? Só para confirmar, quem prefere, e tem condições, logicamente, aderir a um plano de saúde? Perfeito, obrigado. Se vocês se perguntarem o porquê você faz essa escolha, tudo tem a ver com a sua economia da saúde. Tem a ver com uma avaliação que você tem em relação ao benefício e ao custo que aquilo gera para você. Empiricamente, a gente faz uma avaliação econômica para saber qual que é o benefício que eu tenho de pagar as minhas despesas diretamente, enfim, a gente diante de uma necessidade que o sistema de saúde não me atenda, ou ter um plano de saúde para que eu tenha aquele elenco de benefícios disponível. Quando você faz isso empiricamente, todo mundo aqui fez uma escolha para ter essa garantia. À medida que você faz isso, você tomou duas decisões que a gente tem que tomar no sistema de saúde. O primeiro, que eu não escolho o risco. Então, eu tenho que ter uma cobertura independente do meu risco de saúde. E é isso que o SUS faz.
ele cobre todo mundo, independente de saber qual que é o meu risco de doença cardiovascular, qual que é o seu risco e assim por diante. Então, a gente não escolhe o risco, a gente escolhe ter uma cobertura para quando eu precisar. E por quê? Porque, naturalmente, a gente entende que quando esse risco se concretizar, vai ser inviável arcar com aquele risco sem que eu tenha estruturado a minha capacidade de lidar com aquilo. É isso que o SUS se estrutura para poder financiar para todo mundo uma cobertura universal. E esse exercício a gente poderia continuar aqui fazendo o que é gasto em saúde, o que é eficiência, e todos nós tivemos que aplicar isso para as nossas escolhas, não só de saúde, mas para cada escolha pessoal. Você escolhe pagar um aluguel, ou escolhe financiar um imóvel, escolhe andar de carro, ou não cabe no meu orçamento, eu preciso do transporte público, e essas escolhas são escolhas que continuam conversando com aspectos de financiamento. Então, eu tenho o meu orçamento disponível, eu tenho que aplicar aquele orçamento, eleger prioridades, descartar aquilo que é insustentável, e assim a gente vai compondo o meu elenco de benefícios pessoal. É isso que a gente faz no sistema de saúde. Olhando de uma forma mais estruturada, eu vou trazer para vocês aqui um esquema da Organização Mundial de Saúde. E quando a gente olha para financiamento, nós temos as quatro funções centrais aqui. É necessário eleger fontes de receita, que no nosso caso no SUS são os impostos, as contribuições sociais e assim por diante. Nós temos o agrupamento de riscos, como eu disse para vocês, então eu preciso agrupar uma população que ela seja muito diversa em termos de risco. Eu preciso agrupar aqueles que têm muito risco e aqueles que têm baixo risco, para que todos sejam atendidos de forma equânime, né? Então, eu não sei, pelo menos a gente não seleciona beneficiários para essa, baseado em risco, né? Isso é totalmente antiético e nem mesmo em sistemas de saúde privados isso é uma premissa. Então, a gente tem esse agrupamento de riscos, de forma que os custos se equilibram, né, para a cobertura de todos. A compra de serviços, o que é compra de serviços? Quando eu falo que eu estou financiando um sistema, um hospital público de gestão direta, isso é uma compra de serviços direta. Então, eu preciso eleger como que eu vou organizar aquilo. Se a minha rede de hemodiálise ela é 90% conveniada com clínicas de hemodiálise privadas, isso é uma forma de compra de serviços. Então, eu preciso organizar como aquele serviço vai ser ofertado. E o meu pacote de benefícios. Qual que é o pacote de benefícios do SUS? São todos os serviços que a gente tem disponíveis, né? Teoricamente, o sistema está estruturado para que a gente tenha um pacote de benefícios que atenda às necessidades de toda a população. Os objetivos intermediários, eles são equidade na distribuição de recursos, eficiência e transparência. Eu posso dizer para vocês que eu me cocei mais cedo do tanto que o tema transparência apareceu. E realmente a gente só consegue organizar, o objetivo da organização desse sistema de financiamento precisa ser endereçado para um desses 3 eixos. Então, eu preciso ter transparência nas minhas regras de financiamento, preciso ter transparência na forma de explicar para a população, olha, esse pacote, o acesso a esse tipo de serviço, ele vai atender a esse nicho da população, porque ele é o que mais precisa, ou que ele vai ser mais beneficiado em detrimento de uma parcela maior. Por quê? Porque aquela parcela maior não teria direito? Não, mas por uma questão de sustentabilidade. Então, essas escolhas elas vão surgir naturalmente. E aí não é o Brasil, enfim, sistemas de saúde com financiamento público, de cobertura universal, eles precisam continuar fazendo esse tipo de escolha. Eficiência, e aí a gente tem um desafio muito grande em discutir eficiência no momento em que esses recursos eles precisam entregar mais, uma vez que a gente já entende que
o recurso disponível ele não é compatível com aquilo que a gente necessitaria para ter uma entrega ideal. E diversas discussões têm vindo, principalmente agora, para a atenção hospitalar. Então, análises de eficiência, regionalizadas, elas vêm sendo colocadas em prática no Brasil há alguns anos. O nosso desafio é discutir eficiência sem colocar em detrimento a equidade, a promoção de acesso. Então, costumo dizer lá no Ministério da Saúde que você discutir eficiência no SUS tem que partir do pressuposto de que eu não vou atingir um score 1, que é um score máximo de eficiência, se eu preciso ter serviços que são essencialmente ineficientes para a promoção de acesso. Então, isso é uma dicotomia, né? Eu preciso perseguir a eficiência, mas tenho que ter consciência de que eu não posso negligenciar a promoção de acesso. Por desdobramento, esses 3 objetivos intermediários, eles atingem as nossas metas do sistema de cobertura universal em saúde, que são essas 3. Então, se nós olharmos para o nosso sistema de saúde, tudo que a gente discute, que a gente falou aqui hoje, que nós falamos ao longo desses dias, precisa necessariamente chegar a esses 3 fatores. Utilização do sistema correspondente à necessidade, ou seja, não adianta eu desenhar um sistema que não converse com a necessidade da população. Então, eu preciso entender aquela necessidade e entregar aquilo que tem de expectativa. Com qualidade. Então, quando eu tenho uma tabela de procedimentos no SUS, que a gente fez uma análise lá, e quase 80% do financiamento se dá por meio de pagamento por procedimento, que é baseado em volume, eu não estou prezando por um objetivo, uma meta final do sistema de saúde, que é qualidade. E aí, qual que é o desafio para a gente plugar a transformação digital aqui nesse ponto? É a gente buscar formas de demonstrar com dados como que eu posso monitorar a qualidade e como eu posso fazer com que o meu financiamento seja vetorizado para a qualidade. E, por fim, proteção financeira universal. Porque a minha pergunta no início para vocês, se fosse uma plateia aqui menos favorecida, eu teria a resposta negativa para os dois. Tanto para escolha de compra direta, de pagamento direto de despesas médicas, quanto para a adesão a um plano de saúde, por incapacidade financeira. Então, quando eu tenho uma população vulnerável, aquela apresenta uma maior carga de doença, necessariamente, por determinantes de saúde, e é aquela que tem menos capacidade financeira. Então, ela vai sofrer iniquidade e é a primeira a ser atingida. Então, o sistema de saúde tem, sim, como o sistema de cobertura universal, tem como uma missão a questão de proteção financeira. Bom, aí eu faço algumas observações sobre o perfil de gasto em saúde para mostrar o tamanho do problema e como que ele, se a gente olhar para o nosso sistema como um todo, esses são os dados de 2015 a 2019 que foram publicados de gasto em saúde no Brasil. Só um minuto. Então, nós tivemos um gasto per capita no Brasil que cresceu 21,8% no SUS, nesses 4 anos, e nesses 5 anos, né? E 29% considerando todos os tipos de financiamento, não só o sistema público. Então, a população vem gastando mais com saúde, não é o que a gente deseja um aumento da cobertura universal com financiamento público. Então, a gente precisa encontrar formas de recalcular a rota, né? Acho que esse seria o nosso desafio. Os gastos de administração, eles são altos ainda, então isso remete a uma necessidade de revisão da nossa capacidade de gestão. Gastar menos com gestão é, sim, eu fazer uma revolução digital no sistema. Eu preciso parar de trabalhar com
com prontuário físico, eu preciso parar de ter sistemas que não se conversam para que eu reduza o meu custo de gestão do sistema e possa aplicar aquele recurso diretamente na atividade finalística. Como eu disse anteriormente, a gente tem uma necessidade de gerar sustentabilidade. Isso não é uma escolha, pessoal. A gente já está vivendo isso em relação à necessidade de maior financiamento para equalizar receitas e despesas. Por causa da transição demográfica, como eu disse mais cedo, e a OCDE traz uma perspectiva de um aumento do gasto em saúde para o Brasil de 11,4% até 12,6% até 2040. Significa dizer que a gente vai ter um aumento de participação do gasto em saúde de 3% do PIB. Isso é muita coisa. A gente vai gastar nos próximos 20 anos 3% a mais. A gente nem estava conseguindo crescer isso nos últimos anos. Então, significa dizer que talvez a gente passe por um cenário em que vai ser necessário trazer tudo para a saúde e que o recurso a nossa produção não poderia ser deslocada para outro fim, para outras demandas, outras políticas públicas. Então a gente vai ter que conversar sobre isso. Talvez esteja no momento da gente discutir isso da forma mais inteligente, que é realmente colocando soluções tecnológicas para nos ensinar como moderar ou como direcionar esse crescimento que está por vir. Bom, e aí eu trago um pouco para vocês, agora a gente falou um pouco de financiamento, quais são as funções que influenciam a cobertura universal em saúde, e agora eu queria mostrar para vocês alguns exemplos do que a gente tem conseguido fazer na economia da saúde para trazer um pouco daquelas questões de transparência, de análise de eficiência, a fim de contribuir com uma revisão da nossa capacidade de financiar o nosso sistema de saúde. Esse aqui é um painel de indicadores do Localiza SUS. Eu trouxe aqui o link para vocês, mas depois eu posso deixar para revisão. Se vocês quiserem consultar no Localiza SUS, convido a todos a fazê-lo para poder verificar qual foi o perfil de aplicação de recursos para enfrentamento da Covid-19. Não sei se vocês aqui conhecem o Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Saúde, o CIOPS. Ele é um sistema obrigatório por lei. Então, cada ente federativo tem que informar o quanto aplica em saúde para a gente verificar o cumprimento da obrigação do mínimo constitucional. Então, eu tenho lá uma previsão de aplicação de 15% das receitas por municípios, 12% para estados, e a União aplicando agora, com base na emenda constitucional 95, o valor aplicado no ano anterior, mais a variação da inflação. Informação muito técnica, muito específica, mas qual que é a nossa obrigação aqui? Isso vem em relatórios de execução orçamentária. Para quem fala o economês, ok, mas lembra daquela questão de transparência, de demonstrar a informação de uma forma mais absorvível, mais digerível? Esse foi um exercício que foi feito pelo DESID de apresentar a aplicação de recursos de Covid de uma forma mais unificada. Eu não preciso ir clicando em cada unidade federativa ou cada município para conseguir essa informação. E eu posso detalhá-la de diversas formas, como vocês vão poder navegar lá e observar o município ou estado de interesse. Isso já foi um exercício de publicização de uma informação que ela era muito fechada. E a informação, quando ela se encontra muito restrita, ela atinge pouco o público de interesse. E o nosso interesse é que cada vez mais pessoas discutam essa questão de sustentabilidade do sistema. Aqui, para exemplificar também, alguns cruzamentos que foram feitos, nesse painel de indicadores, vocês podem observar aqui um coeficiente de mortalidade por Covid-19 de acordo com região de notificação. Então, a gente observa uma maior concentração aqui na região norte, o que contrasta com a questão da nossa densidade demográfica, por exemplo. Mas o objetivo aqui é também de discutir, da gente apresentar uma outra
uma outra perspectiva. Se nós olharmos a aplicação de recursos, olha que legal, a gente utilizando uma questão de força digital, digamos assim, para poder olhar a compatibilidade entre gasto e demanda. Então, a gente tem uma maior mortalidade naqueles locais em que o próprio gestor informou uma menor aplicação de recursos para enfrentamento da pandemia. Se nós fôssemos discutir isso sem essa informação organizada da forma que está, a gente passaria horas aqui extraindo relatórios resumidos de execução orçamentária, para depois somá-los em planilhas, para depois organizá-los, etc., etc., até que a gente pudesse chegar a essa conclusão. Isso disponibilizado de uma forma bem didática, inclusive para quem não trabalha com isso. Então, só passando o olho naquele gráfico, naquele mapa e nesse, é possível a gente observar a densidade de aplicação de recursos orientada pela densidade demográfica, mas não condizente com a minha carga de doença e com a gravidade de casos que a gente observou. Isso é mais um pouco do que eu falei mais cedo em relação a gente criar uma memória das lições aprendidas. É preciso olhar para essa questão da pandemia, do nosso enfrentamento da pandemia, e conseguir fazer alguns balanços. Fazer um balanço em relação à lógica de financiamento, em relação à nossa capacidade de organização de dados em saúde, para poder orientar a tomada de decisão. E, claro, com mais tempo, né? A gente não teve tempo para fazer, mas fez. E, então, isso mostra, mais uma vez, que é viável de se colocar em prática os dados também em função de uma melhor organização do nosso financiamento. Bom, a gente vê aqui a aplicação de recursos de ordem municipal, bem mais concentrados no estado de Minas. E a gente discute, mas espera lá, eu acabei de ver que os recursos de esfera estadual foram mais aplicados pelo estado de São Paulo. Por que eu tenho uma maior participação em estados de Minas, em municípios de Minas Gerais, e uma maior aplicação de recursos federais, recursos estaduais, desculpe, no estado de São Paulo? É preciso a gente olhar para isso e entender como foi o comportamento do enfrentamento da pandemia em relação a esses dois aspectos. Então, vejam que aqui eu não estou preocupado em entregar as respostas, mas fazer provocações de que a gente precisa olhar para isso e falar, ok, cadê o recurso? A gente precisa de mais, mas e aquilo que a gente acabou de aplicar? Por que essas aplicações de recursos elas se comportam de forma, pelo menos, não esperada, né? Talvez elas tenham uma explicação razoável, mas não esperada. Um outro exemplo que eu trago para vocês aqui é a necessidade de popularizar a informação em saúde. E aí uma iniciativa que nós estamos tendo, aqui eu vou pedir licença para a professora Islândia, da Fiocruz de Pernambuco, ela e toda a equipe dela que prototipou o aplicativo Onde está o Dinheiro da Saúde. Esse é o aplicativo que foi prototipado pela Fiocruz, com base em dados do CIOPS. Eles fizeram isso por conta da própria Fiocruz, um projeto da instituição, e nós tomamos conhecimento desse projeto, falando, nós também queremos fazer parte disso. E, no momento, estamos com uma parceria com a Fiocruz de Pernambuco, justamente para aprimorar esse aplicativo. Vejam, eu traduzo para um usuário, entrego na mão dele uma informação sobre quanto que é aplicado no seu município em saúde, sem falar nenhum economês. Só dinheiro, que é a língua de todo mundo. Então, ali tem uma série de camadas aqui nessa informação que permite ao próprio usuário, sem entender nada de financiamento de saúde, fazer uma série de questionamentos. Primeira coisa, eu quero saber se esses 2,53 é muito ou é pouco. Deixa eu ver o meu município.
comparado com a capital. Deixa eu ver... Não, agora comparar o meu município com a capital não é justo. Deixa eu comparar com outro aqui que é meu vizinho, para saber se o prefeito de lá trabalha melhor que o meu. E aí eu posso falar com o meu prefeito, porque, enfim, município pequeno, e gerar esse tipo de cadeia de discussão baseada num dado na palma da mão, porque a tecnologia nos permite, né? A questão da transformação digital nos permite. E aí nossa proposta é de trabalhar esse aplicativo aqui para manter essas informações e trazer tantos outros indicadores para que esse aplicativo seja disseminado. Então, a nossa expectativa é que, ao final desse ano, a gente tenha uma entrega de uma nova versão, e, dessa vez, já com um modelo em que a informação do CIOPS ela já seja atualizada aqui instantaneamente a partir da homologação do dado pelo gestor. Então, o prefeito homologou o dado do primeiro bimestre de 2022, essa informação já vai alimentar o aplicativo e aquele usuário vai poder verificar quanto é aplicado de saúde no município dele, enfim, fazer comparações de uma forma bem didática. Então, vejam que isso é uma solução que veio da academia e está se tornando uma opção de gestão, da gente popularizar essa informação e não precisar ficar falando esse economês, que talvez seja uma linguagem não adequada para atingir todo mundo que a gente quer. E, a partir daí, a gente entender, não, é pouco. Se eu gasto R$5 por dia para ir para o meu trabalho, eu não acho que R$2,50 está bom para poder tratar minha saúde. É esse tipo de questionamento que a gente precisa começar a gerar para empoderar a discussão de melhoria do sistema que a gente estava discutindo mais cedo. E aí, continuando algumas reflexões aqui com vocês, eu diria que no paralelo da saúde digital e da economia da saúde, nós precisamos olhar para alguns recortes. Repensar a oferta e a forma de gerir saúde para gerar eficiência e melhorar a alocação de recursos, com criação de modelos de análise de eficiência associada à equidade. Então, eu preciso sim discutir como se usa o recurso, mas de uma forma justa. Eu preciso olhar para um hospital, dizer tudo o que ele tem que atender, o território onde ele se encontra, a população a que ele atende, e aí sim eu trabalhar com a nossa discussão de eficiência. Incluir o monitoramento de custo em soluções tecnológicas para orientar a aplicação de recursos, isso aqui eu adoraria ver. A gente precisa tomar a decisão de onde aplicar o que gera mais resultado, do ponto de vista de sistema, e não comparando um tratamento A com um tratamento B. Porque dentro da mesma condição clínica, ok, a gente já tem modelo de custo-efetividade, assim a gente consegue estabelecer um parâmetro. Mas seria muito interessante de analisar e apresentar para um gestor local uma ferramenta que permitisse olhar e falar, eu tenho duas decisões. Eu aplico esse recurso para um programa de prevenção de diabetes ou eu aplico para aumentar o meu percentual de parto normal? O que vai trazer mais benefício para a população que eu faço gestão? Porque isso é uma discussão que bate a porta do gestor, e ele precisa fazer. E ele faz isso sem subsídio. Talvez seja aí que a gente possa usar a solução tecnológica para tentar gerar esse tipo de suporte. A integração de dados econômicos dos sistemas público e privado para orientar um melhor valor para o recurso disponível. E o que isso quer dizer? O governo também tem um gasto indireto com renúncia fiscal para pagamento de planos de saúde. E isso cobra uma parcela da população, mas poderia ser utilizado para uma parcela maior com gasto direto. Como que a gente vai entender isso? Isso também é um desafio que a gente precisa pensar. Ampliar a capacidade de processar dados de vida real, o professor Ricardo estava falando isso mais cedo, para mensurar o valor gerado na aplicação de recursos para uma determinada política de saúde. Então, a gente precisa olhar para o que efetivamente está sendo ofertado e qual que é o valor que aquilo está sendo gerado para a saúde das pessoas, na vida real. Então, financiar tratamentos de última geração para doenças osteomusculares com produtos biológicos gera mais valor
do que a gente ter um programa de prevenção na atenção primária, ou um programa de imunização mais abrangente. Esse tipo de discussão de valor tem batido a nossa porta, e não só para tecnologias, mas também para todas as escolhas que a gente faz de gestão de saúde. E, por último, direcionar recursos para investimento em tecnologias de informação e comunicação, porque a telemedicina está aí, a telesaúde está aí, a necessidade de eu atender uma população em territórios de difícil acesso é uma realidade, e a gente pode atacar todos esses problemas com as ferramentas que nós temos. O investimento aqui se faz bastante necessário. Coloquei aqui ainda uma informação de que investir em saúde gera desenvolvimento econômico. Eu vou pedir para vocês guardarem uma informação. Cada R$1 aplicado em saúde gera para a economia do país 1,78. Então eu falo, saúde é despesa, dinheiro gasto. Não. Quando eu tenho um desenvolvimento de capacidades, como foi discutido aqui nesse evento, de capacidade digital, para que o sistema de saúde se organize melhor, isso é um ativo. E esse ativo tem valor econômico. Passa a possibilitar que o sistema de saúde seja capaz de vender aquele ativo para fora. Então, desenvolver saúde também é um setor econômico. Então, a gente precisa parar de encarar a saúde como um gasto social, mas também como um investimento em desenvolvimento econômico. Bom, aqui algumas informações relacionadas ao investimento em análise de risco para gerar parâmetros que alimentem modelos de pagamento prospectivo. Então, aqui eu acredito fortemente que a transformação digital possa nos ajudar a enxergar a nossa demanda. E aí eu tenho aqui três portais, né? Eu tenho aqui a atenção primária, tenho a média complexidade e a alta complexidade. O sistema ele precisa se orientar dessa forma. Uma maior demanda ela é atendida na atenção primária, uma parcela minoritária evolui para média complexidade, e um nicho bastante específico da população, menos de 5%, tem uma demanda por alta complexidade. Então, se a minha demanda é assim, eu preciso fazer com que o meu financiamento tenha meios para direcionar recursos dessa forma. Mas, para fazer isso, eu preciso ter modelos que me demonstrem que a evolução de risco de determinadas condições, elas têm proporções A, B ou C. Então, eu preciso saber, para realizar pagamentos de atendimentos, por exemplo, de gestação de alto risco, eu preciso entender qual que é o percentual que evolui para aquilo, se realmente eu tenho outros aspectos que precisam ser considerados e onde eu preciso orientar, vetorizar aquele pagamento para induzir que aquele nível de atenção ele seja aprimorado, que eu tenha uma melhoria de qualidade e necessariamente a população, com tudo isso, acabar procurando aquele tipo de serviço. Já estou finalizando. Isso aqui é um exemplo de dados de ressarcimento ao SUS pela saúde suplementar. Isso aqui é uma discussão que a gente pode tratar oportunamente, eu vou passar. E aí eu queria trazer para vocês, para finalizar, ferramentas da economia da saúde que nós temos lá no Ministério, só para convidá-los a analisar e a propor melhorias, viu? Talvez o meu objetivo maior aqui do que divulgar a ferramenta seja de propor para esse público aqui de inovação um olhar de, olha, isso aqui eu acho que a gente poderia contribuir e melhorar, assim como foi feito com a questão do aplicativo lá da Fiocruz de Pernambuco. Então, o Banco de Preços em Saúde, ele capta dados de compras públicas realizadas por estados, municípios, também compras federais de uma forma geral, e há uma necessidade de aumentar a consistência desses indicadores devido à diferença dos sistemas de compras que são realizados por essas unidades.
E aí, com isso, a gente conseguiria dar maior eficiência pela análise de preços versus quantidade adquirida, variação regional, falhas de mercado e assim por diante. Hoje, esse banco ele tem mais de 33 mil itens com preço informado nas suas bases. Mas a gente pode ter muito, muito mais que isso se houver uma solução que nos traga uma convergência, uma integração desses dados. Programa Nacional de Gestão de Custos. A gente precisa fazer uma discussão para que eu não tenha mais uma adesão. Hoje, nós fazemos a adesão de unidade por unidade de saúde para o Programa Nacional de Gestão de Custos, para que elas conheçam os seus próprios custos. Então, o meu centro cirúrgico custa tanto, a minha unidade de enfermaria custa tanto, mas eu me sinto aqui bastante provocado a saber como que a gente pode usar a transformação digital para fazer com que eu possa gerar modelos de captação desses dados e não necessariamente ter que aderir uma a uma. Nós temos 300 estabelecimentos já aderidos ao Programa Nacional de Gestão de Custos no país, e nós temos mais de 5 mil estabelecimentos de saúde, conforme o CNES. Então, isso ainda permanece como um desafio para a gente relacionar essa questão de transformação digital e a economia da saúde. Por fim, avaliar impacto, como foi dito aqui anteriormente, a gente precisa analisar a melhoria de desfechos para redução de custos para o sistema, promover acesso em qualquer lugar, então acesso à saúde de casa, fornecer meios para serviços virtuais, assim como a gente observou durante a pandemia, gerar um empoderamento sobre a saúde individual, então é preciso incluir saúde e bem-estar de uma forma em que seja um tema dentro da vida do indivíduo. E aí a gente consegue fazer com que ele entenda quando procurar um serviço de uma forma mais rápida, e dessa forma a gente gere uma maior responsividade, que foi aquilo que eu falei lá no início. E por fim, em relação à economia da saúde, inteligência de dados é aumentar a eficiência com melhoria do monitoramento da jornada do paciente. Então, eu preciso entender onde ele entra, onde ele sai, e saber como isso acontece para falar, olha, eu preciso ajustar a forma como eu promovo o acesso nesse ponto. Bom, agradeço a todos. Obrigado mais uma vez a todos que assistiram e, se tiverem dúvidas, por favor, fique à vontade. Everton, primeiro eu queria parabenizar assim, pela qualidade da apresentação, muito boa. Trouxe temas assim, que a gente tem discutido bastante no laboratório, assim, feito várias provocações. Eu acho que esse tema economia da saúde é um tema que já vinha sendo discutido em outros lugares. Aqui no Brasil vai ganhar uma força muito grande. Eu acho que você que está nesse meio, talvez você entenda isso bem mais do que eu. Assim, talvez já tenha sentido esses termômetros. A gente que está trabalhando com saúde digital, num grupo específico que está fazendo planejamento de saúde digital e economia da saúde, então eu percebo que esse é o tema mais oportuno para se discutir. Então, tem 3 coisas importantes aí, que é regulação, economia e saúde digital. Eu acho que isso é algo que vai ganhar muita força agora e a gente vai ver isso aí nos próximos 5, 10 anos aqui no Brasil, pautando a política pública de saúde. Então, parabéns pela apresentação. Tem uma parte da sua apresentação que você falou aí muito rapidamente, mas uma das partes que é importante, a gente, quando fala em investimento em saúde, a gente sempre associa a questão da assistência, né? Mas você traz um tema aí que tem a ver com o complexo industrial da saúde, né? Que é uma outra área da economia da saúde, que é o financiamento de pesquisa que produz tecnologia de alto valor agregado e que pode ser exportado para outros lugares ou simplesmente proteger o patrimônio nacional. Porque o Brasil o SUS é o maior consumidor de tecnologia de saúde, um dos maiores consumidores de tecnologia em saúde do mundo. Então, como é que você vê isso e como é que isso está sendo discutido hoje dentro do Ministério da Saúde? Lembrando que a gente tem algumas amarras ainda com relação à lei de inovação. Não sei se você trabalha com isso. E se você trabalha, você pode falar sobre esse tema também. Bom, obrigado, professor Ricardo. Concordo que os temas nunca tiveram tão em evidência. Acredito que o contexto vai demonstrando para a gente aquilo que tem maior relevância e os temas entram em
em agenda, né? E esses 3 temas necessariamente eles têm entrado, já estão dentro da agenda de discussão de saúde e acho que a gente tem que surfar nessa onda para poder desenvolvê-los, né? Realmente coloquei a questão de investimento em saúde olhando para o complexo industrial. Nós tivemos alguns avanços nos últimos anos. Precisamos ainda discutir de uma forma bem mais contundente a nossa capacidade de investir em indústria farmacêutica, discutir a nossa capacidade de inovação para vender tecnologia. E aí eu remeto novamente, não por falta de opção, mas por achar que é o exemplo mais didático que a gente tem, é o nosso enfrentamento da pandemia. Nós consumimos tecnologia estrangeira a rodo. De uma forma, chega a incomodar pela nossa capacidade de fazer o contrário, porque a gente teve universidades desenvolvendo respiradores, a gente teve desenvolvimento de muita tecnologia de processamento, tivemos desenvolvimento de vacina, então a gente pode fazer. Agora a gente precisa reativar algumas políticas, claro, ver algumas fragilidades em relação ao que a gente teve na última década. A gente teve a parceria de desenvolvimento produtivo, por exemplo, para a indústria farmacêutica, para a indústria de medicamentos, mas com algumas fragilidades que precisam ser encaradas para se avaliar o que realmente entrega mais valor ou se a gente está pagando demais pela transferência de tecnologia. Mas em relação a outras questões do complexo industrial, a gente tem muita condição de investir, sempre com esse olhar também de que a aplicação de recursos em saúde não pode ser visto como gasto social que não traz retorno. Eu gosto muito de trazer essa mudança de paradigma para que a gente não encare aquilo como um gasto social que não tem retorno e então eu preciso escolher se eu devo fazê-lo ou não. A partir do momento que eu encaro como um investimento para o país, aí a gente passa a entender que é possível usar aquilo em nosso benefício e depois ter aquele ativo para poder disseminar. Obrigado pela palestra, gostei muito. Né? Primeiro, falar que a despesa não é despesa e é receita. Né? Quando você olha como despesa e não gera empregos, impostos. Quando eu vejo que as empresas brasileiras resolvem montar no Paraguai, porque tem tributo mais baixo, e a gente reimporta do Paraguai, daquela mesma empresa do nosso complexo de produção na área de saúde. Essa é uma das discussões que nós temos feito na BIMO muito. Né? Porque como é que eu posso observar que aquela empresa simplesmente atravessou a rua para não pagar imposto e eu vou comprar o produto dela? Alguma coisa está errada nessa lógica. A segunda é em cima do teu dado de 1,8. Se nós tivermos um olhar maior sobre o consumo de produtos nacionais, sem aquelas coisas de ficar passando mão na cabeça de empresário, mas sim que ele possa produzir aqui, e com isso gera imposto aqui, gera emprego aqui, aquele teu 1,8 vai chegar a 3 ponto alguma coisa. Então, eu acho que essa discussão é essencial para a sustentabilidade do SUS. O SUS não é política social só. Ele gera recursos e a gente tem que parar de ter vergonha de dizer que o SUS gera receita. Então, parabéns de trazer esse tipo de discussão, mas eu já te deixo de mão de volta essa preocupação. A gente precisa olhar onde nós erramos e acabamos destruindo ou dificultando o complexo de produção da área de saúde nacional. Porque talvez a gente não fique tão envergonhado de gastar tanto dinheiro para importar luva. Quando a gente fabricava luva. Em um determinado momento, a China resolveu fabricar luva e eu tive que fechar minha fábrica de luva. A máscara, o capote. Então, quando eu vejo que sou o maior consumidor de saúde pública no mundo, porque eu sou o maior sistema unificado, e eu não tenho poder de barganha efetivo para isso, é complicado. Eu acho que a saúde tem que ser um outro agronegócio.
ela realmente é um negócio, traz receita, traz tributos e traz melhor condição de saúde, melhor de educação. Só completando, a saúde ela gera riqueza, que é isso que você quis dizer, né? Ela promove desenvolvimento e gera riqueza. Ela não é só a doença. Sim. Obrigado pelo comentário. Eu acho que é uma análise que a gente precisa se aprofundar, porque trago esse número de 1,78 como uma baliza que, inclusive, precisa ser atualizada. Mas, de cara, ele é ilustrativo no sentido de que ele mostra que eu trago agrego algo. E realmente eu acredito que esse número ele seja mais representativo. Nós precisamos olhar para a nossa capacidade de poder de compra. É isso. O sistema de saúde brasileiro ele tem um pagador que a gente chama unificado, muito poderoso, vamos dizer assim, e isso precisa induzir a um desenvolvimento. Eu preciso usar isso para falar, olha, eu não só vou organizar meu conjunto de benefícios, eu vou poder fomentar que esse conjunto de benefícios ele seja ampliado, porque eu tenho condições de fazer isso, minha capacidade de compra é mais elevada e assim por diante.